Queria compartilhar com vocês. Jesus está vivo, amém? Ele ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua igreja. Mateus capítulo 28, os versos 1 em diante. Acharam? Então vamos ler? Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui não. Ele ressuscitou. Como tinha dito, venham ver onde ele estava, onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos meus discípulos que ele ressuscitou, aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante deles, e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por este culto, muito obrigado porque o Senhor está vivo, o Senhor não está naquela cruz, o Senhor não está naquele túmulo, o Senhor está aqui, presente no meio de nós, é o que a Tua palavra nos diz, é o que nós cremos. E agora, Senhor, fala conosco, ministra nosso coração, nesse dia, domingo de Páscoa, Senhor, em que nós celebramos o Senhor vivo para a glória do Teu nome. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Jesus está vivo. Eu comecei a fazer um estudo sobre estudo cronológico da Bíblia, e é em um programa que tem aqui na igreja, chama Come After Me, que eu leio todos os dias. E então, eu tenho lido por vários textos, e agora estou em Deuteronômio, mas uma coisa que me chamou a atenção era o ensinamento de Deus para quando o povo entrasse na terra, eles deveriam ter cuidado com os falsos profetas. Os profetas que anunciavam a palavra de Deus, mas Deus não tinha nada a ver com ele, com aquela palavra. Eles diziam: olha, Deus falou, mas Deus não tinha falado nada. Havia uma palavra pesada do Senhor sobre eles, para quando entrarem na terra, terem cuidado com os falsos ensinos. Aqueles que pregavam a palavra de Deus, aqueles que anunciavam a palavra de Deus, mas não tinham qualquer verdade neles. Isso me faz muitas vezes pensar: Senhor, que eu seja um profeta do Senhor, que eu possa falar a Tua palavra, não a minha palavra, mas a Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. Lembrando disso, nós entramos na palavra de Deus, a palavra de Deus que é a verdade para nós hoje, não só nessa data, como a Tayla gravou o vídeo ontem com o Mateus,
E foi engraçado que o Mateus, ele fica só parado, e a Tayla já é mais, né? Foi até difícil gravar o vídeo, né, Tayla? Mas ela disse algo extraordinário, que ela fez umas consultas, né? E ela falou que não é apenas uma data, não é apenas um dia. Nós vamos celebrar Jesus todos os dias, porque Ele está vivo, não só no dia da Páscoa, não só na ressurreição, mas são todos os dias que nós precisamos celebrar o Senhor. E quando você olha para a história, nós falamos no domingo passado, Mateus capítulo 21, eu quero só dar uma base para vocês, mas no domingo passado, quando nós anunciamos a mensagem, era de Jesus entrando em Jerusalém. Vocês se lembram que Ele entrou em Jerusalém e todos começaram a colocar ramos. O rei dos judeus chegou, Ele é o cara, é Ele. Quando você vai para o capítulo 27, abre lá o capítulo 27, o que acontece? Todos dizem, crucifica. Crucifica Jesus. Na mesma semana em que alguém diz, olha, Ele é rei, Ele é o cara. Na mesma semana, alguém diz, crucifica. Acabem com a vida dele. Em todo esse contexto, nós vemos Jesus sendo traído, enganado. Na ceia do Senhor, Ele serviu a ceia para Judas. Judas estava presente. Isso me faz refletir muitas vezes que mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu tenha me afastado dos caminhos do Senhor, a ceia do Senhor está sempre disponível para os Judas que se sentam à mesa. Todas as vezes que nós pecamos, nós traímos o Senhor. Todas as vezes que nós enganamos, nós traímos o Senhor. Todas as vezes que nós fazemos algo que não agrada o Senhor, nós estamos traindo a Ele. E nós vemos Jesus nunca condenando, nunca acusando. E lá no jardim, Ele chama Judas de amigo. E Ele diz para Judas, olha, o que você tem que fazer, faz depressa, porque aquilo que está para acontecer, Satanás vai usá-lo. A Bíblia diz que Satanás entrou nele. Você pode imaginar a cena? Satanás entrou na vida dele. E Jesus, mesmo assim, o chama de amigo, o perdoa, o abençoa, não o trata com indiferença, não tem parcialidade. E Jesus foi traído. Judas então se suicida. Jesus é entregue. E lá no finalzinho do capítulo 27, nós vemos Jesus passando pela morte. A morte que nunca foi plano de Deus, a morte que nunca foi sonho de Deus, agora o Filho de Deus passando pela morte. E a Bíblia diz que Deus mesmo decidiu matá-lo. Deus mesmo decidiu acabar com ele, para que o plano de Deus pudesse se cumprir. Mas não é algo simples e fácil. Jesus estava na cruz, estava no Getsêmani, e Ele orou por 3 vezes, pedindo, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, ou passa de mim essa tua ira, não me deixe passar por isso. E a gente não vê resposta de Deus. Por 3 vezes Ele diz, Senhor, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua vontade, o seu querer. Quantos de nós
gostaria de pular essa etapa? Quantos de nós gostaríamos de não passar por coisas que a gente tem que passar, tem que aprender, tem que vivenciar? E então, Jesus é morto. E a Bíblia diz que durante aquele processo, ele começa a suar sangue. Tamanho foi o estresse e a dificuldade que ele estava vivenciando. Jesus sua sangue. E ao prenderem Jesus, eles colocam sobre ele uma coroa de espinhos. E a minha tutora espiritual, Valéria, né? Eu brinco com ela. Ela disse que a coroa tinha 50 espinhos. Algumas outras tradições dizem que eram 70, outras dizem mais de 100. Mas você pode imaginar uma coroa colocando na cabeça cheio de espinhos, perfurando o cérebro de alguém. E Jesus foi torturado. Recebeu as chibatadas com aquelas peças de metal que entrava na carne e furava a sua carne. Jesus fez isso por nós. Ele pediu: Senhor, me livra disso. Senhor, me tira disso. Mas o Senhor não respondeu a oração dele. Na verdade, ele respondeu, dizendo não. E então, Jesus é morto, fica na cruz. Quando José de Arimateia, a Bíblia diz que ele era discípulo de Jesus, ele era rico. E ele então pede o corpo de Jesus para enterrá-lo com dignidade. E eles então preparam o corpo de Jesus, enterram Jesus no túmulo, ali no chamado, no Gólgota, aonde fica sofrimento, aonde ele tinha que estar. Foi um tempo terrível. O que acontece com os discípulos? Os discípulos correm, eles fogem com medo. Eu acho que você e eu faríamos o mesmo. Estavam prendendo todo mundo, vamos fugir também. Todo mundo foge. Mas duas mulheres, elas acordam bem cedo de manhã. Elas não fugiram. Elas acordaram bem cedo de manhã e elas falaram: vamos lá no túmulo de Jesus. Quando elas chegam lá, pedra removida, um anjo sentado sobre a pedra, e disse para elas: não tenha medo não. Eu ficaria apavorado, né? Não sei você, eu ficaria apavorado. Não tem medo não. Quem vocês estão procurando não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Não procurem dentre os mortos aquele que vive. O Senhor ressuscitou e ele vai encontrar com vocês lá na Galileia. Mas não tenha medo. E o texto diz que elas ficaram aterrorizadas, mas com alegria. Porque o anjo ainda disse para eles: olha, vai lá ver, disse para elas: vai lá ver onde ele estava. E elas foram, ele não estava lá. Imaginem a alegria delas. Mas quando chega no sábado, houve silêncio. Todo mundo começou a achar que tinham roubado o corpo de Jesus. E essa foi a história que foi contada, que roubaram o corpo de Jesus, por isso que ele não está lá. Mas para remover aquela pedra, era pesada, não era simples de remover uma pedra como aquela.
E então, os guardas estavam ali na porta, cuidando. Mas quando eles viram a pedra removida, os próprios guardas ficaram desesperados. Eles caíram no chão como mortos. E pensaram, nós vamos morrer também. Porque imaginem, se eles estavam lá para cuidar do corpo de Jesus, cuidar, estava selado, e ele não estava mais lá, eles iam ser mortos. Mas interessante, que o anjo não falou com os guardas, o anjo falou com as mulheres, e disse para elas, olha, vão depressa, ele não está aqui. Verso 7, dize aos seus discípulos que Jesus ressuscitou. Eu não sei quanto a você, mas se alguém morresse, e a pessoa ressuscitasse, e você tivesse que anunciar, olha, essa pessoa que morreu, ela está viva, viu? Ela não morreu não. As pessoas iam acreditar em você? Tanto é que Tomé disse, se eu não ver os cravos nas mãos, eu não creio. Tem gente que só acredita vendo. Tem gente que precisa ter a experiência para acreditar. Mas então, elas saíram, verso 8, apressadamente do sepulcro. Jesus não está aqui, vamos embora, vamos lá encontrar com ele. Só que no meio do caminho, Jesus para elas e disse, olha, estou aqui, ó. Eu não sei se ele foi voando, eu não sei como é que ele foi, mas ele apareceu para elas. E a Bíblia diz que muitos outros ressuscitaram também. Já pensou? Pessoas tinham morrido em Cristo, ou crentes em Deus, ressuscitaram também. Muita gente ressuscitou. Por causa do terremoto, os sepulcros se abriram. E muita gente passou a viver também. E o verso 8 diz que elas estavam com medo, mas alegria. E correram a anunciar aos discípulos. E Jesus veio ao encontro delas, elas se aproximaram, abraçaram os pés, o adoraram. E Jesus disse novamente o que o anjo tinha dito: não tenham medo. É muito fácil para nós termos medo. É muito fácil para nós ficarmos paralisados diante de situações que nós não sabemos o que fazer. Jesus disse: não tenha medo. Vai avisar a meus irmãos que vão para a Galileia, que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Que interessante. A forma que Deus trabalhou, a forma que Jesus aparece para eles, e agora Ele está dizendo: vai anunciar a minha mensagem, vai dizer que eu estou vivo, anuncia que eu estou vivo. Quero deixar alguns pensamentos para vocês. Primeira, nunca duvide da autoridade de Jesus. Você sabia que Ele tem todo o poder e autoridade? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Não tem poder maior que possa vencê-lo. Não tem poder que possa impedi-lo. Nada detém o poder de Deus. Segundo, se Ele quer te falar alguma coisa, pode ter certeza que, se necessário for ter um terremoto, Ele vai fazer. Se for necessário abrir o céu e descer um anjo, Ele vai falar. Se Deus quer que você saiba, Ele vai falar com você. Ele apareceu para aquelas duas mulheres.
e disse: estou aqui, sou eu. Depois ele aparece para os outros discípulos na estrada de Emaús, 2 discípulos. Eles não reconhecem Jesus. E na caminhada, Jesus pergunta: o que aconteceu? Eles dizem: olha, o nosso Senhor foi crucificado, foi morto. Então Jesus abre os olhos deles quando eles estavam partindo o pão, juntos. E eles dizem um para o outro, depois de Jesus desaparecer: não nos ardia o coração. Não nos ardia o coração quando estava com Ele. Quando Jesus está presente, algo mexe dentro de nós, algo muda dentro de nós. Se Ele quer falar conosco, Ele vai falar. Terceiro, conta o que Jesus fez, conta o testemunho, conta os milagres, fale de Jesus. Essa semana estivemos na classe de inglês com o Bill. Awesome, Bill. E ele convidou 4 pessoas para vir para a igreja essa semana. Eu convidei uma. Ele convidou 4. E ele compartilhou conosco. É isso que Jesus quer de nós. Compartilhe. Conte o testemunho, conte o que Deus fez na sua vida para outros. Quarto, não tenha medo. Gente, o medo nos paralisa. O medo nos impede de avançar. Não tenha medo. Qual é o seu medo? É o medo da imigração? É o medo do trabalho? É o medo da família? É o medo do futuro? Qual é o seu medo? Jesus disse: não tenha medo. Confia em mim. Acredite. Vai dar certo. O Senhor é com você. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim de tudo. E o último lugar, Ele está vivo. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus. Ele está vivo.